Olá, meu nome é Ana Carolina e hoje, dando sequência à série de entrevistas que a turma do segundo período de jornalismo vem fazendo ao longo das semanas, nós vamos falar sobre a importância da educação, evasão escolar em um contexto totalmente desvalorizado. E para isso eu convidei a professora Ayla Salles. Seja muito bem-vinda, Ayla. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Boa noite a todos. Então, para começar a nossa entrevista, eu queria que você começasse me dizendo o que é evasão escolar exatamente e quais são os fatores que interferem para que esse número aumente, venha aumentando no Brasil. Então, primeiro a gente tem que falar um pouco que, segundo a nossa Constituição Federal, a educação é dever do Estado, da família, e o que ela visa? É o desenvolvimento integral do indivíduo. E aonde que entra a evasão escolar nesse contexto? A evasão escolar é quando essa frequência, ela não acontece. Quando o aluno, no nosso país, ele não está inserido no ambiente educacional. Quando ele é excluído do processo de ensino-aprendizagem. Aí a gente deve pensar, deve refletir sobre os fatores que fazem com que a evasão escolar continue em taxas tão crescentes no nosso país. E para a gente conversar sobre isso, é importante entender que existem fatores externos à escola, claro que influenciam, porque tudo que acontece fora da escola influencia na vida do aluno. Mas existem fatores externos, que é, por exemplo, a vida familiar, familiar e com a comunidade que o aluno tem fora da escola. Por exemplo, a desnutrição que acontece no nosso país, motivada pelo desemprego, por questões socioeconômicas, elas influenciam no que o aluno vai ter como condições físicas para aprender. Então, aquele aluno que está desnutrido, porque muitas vezes faz uma refeição por dia no máximo, ele não tem a mesma capacidade de estar presente em uma sala de aula, porque a sua condição física está abalada. Então, a desestruturação também da família é outro fator importante, externo à escola. Porque quando a família está desorganizada, quando o aluno está com problemas familiares, aí já parte também para uma questão emocional abalada, é claro que a sua frequência na escola vai ser também abalada. E o que a gente vê nesse contexto, que é muito fácil e é o que tem acontecido muito também, de culpar só a família. Não, por quê? A família coloca esse adolescente, esse jovem, para trabalhar. Não, realmente, muitas vezes, essa pessoa precisa trabalhar, esse indivíduo, esse pré-adolescente, adolescente principalmente. Ele vai em busca do trabalho, do emprego, porque ele precisa ajudar a família. E não só isso, ele precisa ajudar na criação dos irmãos, quando a família é grande. Então, esses são fatores externos à escola. Mas eu acho que seria muita falta de compromisso da gente, enquanto escola, não refletir também sobre os fatores internos. A qualidade do ensino que a gente proporciona para esse aluno. Por quê? Se o aluno vai para a escola e não está motivado, se ele não tem interesse, por que é que os alunos estão tão desinteressados? Será que a gente não reflete a nossa prática enquanto docente? E por quê? Porque o aluno ele vai para a escola e aquele ambiente para ele é desinteressante, porque o que ele vê, os conteúdos, estão fora da realidade. Então, o professor não utiliza comigo conhecimentos prévios, ele não está interessado no que eu sei, como pré-requisito para alguma coisa. Ele não está interessado que aquele conteúdo que eu vou ver tenha utilidade na minha vida pessoal. E, o mais importante, afetividade. Eu fui a uma palestra do Moran, em que ele disse que a gente tem metodologias ativas, a gente sempre pensa em metodologias ativas, que é o aluno no centro da aprendizagem. Mas será que tem como aplicar alguma coisa quando o aluno não tem nenhuma relação com a escola, relação afetiva, ele não tem esse compromisso? Então, quando o aluno está desinteressado, é bem mais fácil com que ele realmente abandone a escola. Então, a gente pensa na evasão escolar, deveria pensar como uma questão externa à escola e interna. Não é só culpar a família, não é só culpar o ambiente, que o aluno está inserido,
é preciso olhar para dentro da escola. O que a gente oferece para esse aluno, né? Para que ele, de fato, continue frequente. E além desses fatores que você citou, você acha que a desigualdade social está diretamente ligada? Com certeza, né? Quando a gente fala de desemprego no nosso país, quando a gente fala de inflação, quando a gente fala de problemas socioeconômicos, é nítido observar, né, esse panorama de que pessoas que têm uma renda, né, financeira extremamente baixa estão mais propensas a com que seus filhos estejam nesse contexto, nessa estatística da evasão escolar. Por quê? Às vezes os pais utilizam mesmo dos filhos para ajudar na renda, para complementar, né? E precisam que o aluno saia do ambiente da escola, né? Não que seja por maldade, é claro que existe sim os casos de exploração, mas porque é uma necessidade às vezes. Então, se a gente for comparar, né, em perspectivas de escolas particulares e públicas, é claro que aquele aluno que está inserido em uma realidade socioeconômica difícil, ele vai ter uma probabilidade maior de largar, abandonar a escola, né? Então, isso vai desde a educação básica até o ensino superior, né? Que existe também evasão escolar no ensino superior. E a gente vê muitas vezes porque esse aluno precisa trabalhar, esse aluno precisa ir atrás de condições econômicas melhores para a família e para si próprio. Então, aquele que já tem uma estruturação econômica, aquele que tem um padrão de vida que permita que o mesmo esteja sempre estudando, sem pensar no sustento da família, ou porque tem gente passando fome, ou porque você não tem o que comer, é mais fácil com que esse que tenha condições favoráveis econômicas esteja no ambiente escolar. E aquele outro, não, né? Porque nós vivemos em um país muito desigual e essa desigualdade impacta em quase todos os assuntos que a gente tem, principalmente dentro da escola. E você, de que forma você enxerga essa situação? Você que está dentro do ambiente escolar cotidianamente? Então, como a gente está dentro do ambiente escolar, eu acho que vai além de uma função enxergar que isso é um problema, né? É uma problemática e que a gente precisa resolver isso. Mas a gente nunca vai resolver se a gente não parar para investigar de fato o que acontece com esse aluno que está fora da escola, né? Por quê? Em termos também de Constituição, de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o aluno dos 4 aos 17 anos tem que estar na escola. Mas esse aluno muitas vezes não está. E o que a gente faz para resolver isso? Quais são os fatores que influenciam? A gente precisa ir fundo nisso. Não basta dizer que a evasão escolar existe. Tudo bem, ela existe. Como que a gente resolve isso? Como que a gente vai atrás desse aluno que não está tendo acesso ao seu direito, né, de estar vinculado a uma instituição, de ter seu desenvolvimento integral nos seus diversos aspectos, cognitivos, emocionais, né? Então, a gente precisa entender isso como problema, que é o nosso primeiro passo, entender que isso é um problema, precisa ser resolvido e ele deve ser trabalhado de forma séria, né, com muita responsabilidade. Então, assim, o primeiro passo é identificar o problema, né? Entender que existe um problema em relação à evasão escolar, mas de que forma você acha que os órgãos públicos, né, os órgãos responsáveis pela educação, vocês profissionais de educação, podem estar dando apoio nessa questão? Então, nós temos Constituição, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, que é excelente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos diversos órgãos, né, muito importantes. O que falta, na minha concepção, é a execução disso, né? Em termos de legislação, a gente já tem muita coisa. Mas isso parte muito, novamente, eu reforço, da instituição escolar. A gente precisa fazer valer o que é direito do aluno. Então, a gente tem que ir atrás por ele, a gente tem que acionar os órgãos competentes quando necessário, né? Porque é dever do Estado, é dever da família, e da instituição também, zelar por esse aluno. Então, se ele deve estar matriculado, se ele tem que ter acesso a esse direito educacional, a gente precisa fazer valer.
E a gente precisa ir atrás dos órgãos competentes sempre, ter uma postura, né, enquanto professor, orientador, supervisor, de ter um olhar atento, uma sensibilidade ao que acontece com o aluno. Não é apenas o aluno não está vindo, uma semana sem vir. Quais são os motivos? A gente tem que chamar a família. A relação da família com a escola é fundamental. A gente chama a família, a gente conversa. O que está acontecendo? Como que a gente pode intervir nessa solução? É a distância da escola? Como é que a gente pode pedir para o município, para o Estado, políticas públicas, o transporte universitário, porque não está ocorrendo? Quais são as condições em que o aluno está inserido? Isso aí passa por todos os profissionais dentro da instituição. É necessário que o professor, o orientador, repito, o supervisor, todos nós, enquanto funcionários, educadores, temos que estar atentos, desde do simples, né, até os casos de evasão escolar. A gente precisa trabalhar de forma preventiva. Se a gente sabe que o aluno está com problemas de frequentar, se a gente sabe se tem algum abandono familiar, qualquer que seja a sua condição, a gente precisa estar disposto a intervir. Muito obrigada pela sua participação, Ayla, e muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Até a próxima.